Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo em mais um estudo bíblico, mais uma live de estudo bíblico. Como toda segunda-feira a gente tem trazido aqui para vocês no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como um cristão deve ser posicionado biblicamente. Temos aqui, como sempre, o meu companheiro de banca aqui de mesa, o Roberto. Agora ficou mais longe, né? Agora ficou um Mais pouquinho difícil de mais difícil de cumprimentar. cumprimentar. E hoje, mais uma vez, o Hérito aí que começou a nos acompanhar, né? Tá nos ajudando aí nessa empreitada. Quero deixar destacado, como sempre, que isso aqui é um pontapé, uma ajuda, né? Uma pequena alavanca que vai te impulsionar aí no teu momento de estudo bíblico. Esperamos que o Espírito Santo te auxilie nesse momento. E a gente traz aqui sempre uma palavra, né, que a gente acha pertinente aos nossos dias. E Amém. hoje, mais um tema nesse sentido. Roberto, me ajude aí com a introdução e faça uma oração para nós. Amém, com certeza. Meu irmão, quero te convidar, antes de qualquer coisa também, uma coisa que a gente acaba não falando tanto, porque nós não somos youtubers, É, mas compartilhe o link dessa live. Compartilhe o link dessa live com pessoas que podem ser edificadas e podem crescer junto com você na jornada de fé cristã. Se sente aí no seu lugar, vamos fazer uma oração juntos? vamos. Espírito Santo, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos, em primeira instância, Pai, de procurar nas Escrituras e achar a verdade, de olhar para Ti e poder encontrar um Deus que se revela, que é verdadeiro, que é real. E também, Pai, junto a isso, pelo privilégio de fazermos isso aqui, nesse ambiente, ao vivo, onde as famílias estão em casa, as pessoas estão em casa, mas estamos todos reunidos aqui no nosso coração, a fim de buscar o mesmo Deus, o único Deus, o nosso Senhor e Salvador, e compreender mais a respeito de você. Então, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga clareza à Em nome de mente de Jesus, Pai. cada pessoa que está aqui participando. E que o Senhor derrube todas as cadeias mentais que nos impedem, nos dificultam o entendimento, a fim de que nós possamos nos aproximar de Ti, aproximar-nos das Tuas características, Pai, da compreensão daquilo que é santo e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, então, como nosso tópico principal, né, como devemos ter um posicionamento cristão bíblico. E você que está nos acompanhando, talvez você ache essa expressão redundante, né, cristão bíblico, como assim? Existem cristãos não bíblicos, né? Na verdade, esse tema ele é pertinente e é pertinente dessa forma porque nos dias que a gente tem vivido, primeiro que a gente tem sentido falta de um verdadeiro posicionamento. Na verdade, sempre sentiu falta, né? Sempre Sim. houve essa necessidade das pessoas se posicionarem mesmo, não apenas levar a fama, levar o título, levar o nome de cristãos, mas ter um posicionamento sólido e pela relativização, né, de todas as coisas na nossa sociedade hoje, nos nossos dias, a gente precisa lembrar que o posicionamento cristão ele deve ser pautado na Bíblia. Amém. Não existe cristão não bíblico, Sim. mas o intuito dessa expressão cristão bíblico aqui é lembrar as pessoas. Lembrar os crentes de que, se eles são crentes, são cristãos, eles devem ser cristãos bíblicos. Devem ter como regra de fé, como fundamento, né, como princípio e fonte de sabedoria, de conduta, de moral, a Bíblia, né? E como um primeiro ponto importante aqui, eu gostaria de ler com você, você que está em casa, abra sua Bíblia, né? Provavelmente você está aí na sua cama, no seu sofá, bem confortável. Não se esqueça de preparar esse momento, né, para participar com a gente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, o posicionamento cristão ele começa quando a gente entende a submissão total à palavra de Deus, certo? Virei cristão, né? Vamos supor que isso é do nada, entre aspas, né? O que eu devo fazer agora? Primeira coisa, eu preciso me voltar para a palavra de Deus e entender que ela é suprema, né? Sobre tudo na minha vida, onde eu vou buscar toda a sabedoria, instrução e conhecimento, primeiramente é na palavra de Deus. Inclusive, Léo, eu creio que hoje, talvez por uma distância temporal ou qualquer coisa do gênero, né? Fala-se muito pouco dentro do ambiente evangélico a respeito
dos princípios que nos fazem evangélicos de fato, enquanto uma entidade, né? Uhum. Que é justamente uma das coisas que são a nossa marca, é as escrituras. Uhum. Não que outras linhas de fé cristã não tenha isso, mas por fundamento nós seguimos a sola escritura. E a sola escritura nada mais é do que, em outras palavras, a doutrina de que tudo que nós cremos precisa estar embasado na palavra de Deus. E por muitas vezes nós temos isso como teoria na nossa mente, mas na prática Na não. prática, não. Na prática não. Então, se uma pessoa tem um argumento bacana a respeito de alguma coisa, eu creio nela. Ou se uma pessoa faz malabarismos com o texto a fim de trazer algum entendimento a respeito do que é certo, do que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é direita, daquilo que é esquerda, entende? Eu acabo caindo com facilidade. Justamente porque eu negligencio algo que é a base da minha fé, Uhum. que é as escrituras. Com certeza. Como caminho de entendimento que o Senhor nos permitiu ter nas mãos para nos guiar. Então, o nosso discernimento a respeito da vida, o nosso discernimento a respeito do nosso comportamento, ele não parte de nenhum outro lugar do que das Escrituras, que, como nós falamos no nosso outro episódio, é a vontade de Deus. Sim. Né? E é o Deus revelado. Então, ter as Escrituras como fonte de discernimento, de posicionamento, não é opcional. É a base. É o básico. É o básico. É o fundamento. É o básico. Ah, mas eu ouço falar a respeito disso há muito tempo. Mas às vezes não vive de fato. Às vezes não busca nas escrituras, ou às vezes pega para si apenas aquilo que me convém. Exato. E por aí vai. Então, sobre esse ponto, eu gostaria de reforçar isso, que só a escritura, a base de fé que nós carregamos é que as escrituras, elas são o meio pelo qual nós cremos no que cremos, fazemos o que fazemos e caminhamos para onde caminhamos. E apenas. Ponto. Com certeza. E o próprio Jesus, ele disse isso, né? Em Mateus 22 e 29. Ele diz: errais por não conhecer as escrituras. E, cara, a importância de a gente todos os dias praticar isso, né? Praticar, conhecer, entender, ver os contextos, até para a nossa vida, para aquilo que a gente precisa. Lá em João 17:17 diz também: santificai-vos pela verdade, tua palavra é a verdade. Então, se a nossa base é a Bíblia, a gente tem que Sim. conhecer, tem que estudar e procurar praticar aquilo que diz a Bíblia, né? Exatamente. E quantas pessoas a gente conhece, ouviu, né, ou presenciou momentos, você que está nos acompanhando presencia pessoas, talvez esse seja até o teu caso, de você não consegue se posicionar, ou você vê pessoas que não são posicionadas biblicamente como cristãs de fato, e elas carregam o título, porque muitas vezes a Bíblia fala tal coisa, mas eu não concordo com isso. Como assim tu não concorda com a Bíblia? Entende? Você é um cristão, como assim você não Você concorda? pode não concordar, você só não pode ser cristão. Exatamente, não tem como ser as duas coisas, não tem como um cristão não concordar com a Bíblia. Sim. Ela não é um material de consulta, ela é o material de consulta, ela é a palavra de Deus, ela é Deus falando. É como você ser um jogador de futebol que não acredita na bola. Né? Ou não Não faz acredita no sentido. treinamento físico, sei lá. Exatamente. Não, e eu até, eu digo, tipo, é o nosso único guia, né? Exato. Por mais que a gente tenha alguns outros livros importantes também, que, tipo, assim como o Roberto e o Léo gostam de ler, eu também às vezes gosto de ler, e tem alguns livros que são importantes pra mim, mas, cara, nada substitui a leitura bíblica. Sim. E em Hebreus, até o autor de Hebreus ali, ele fala sobre o alimento, Hebreus 5:14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, é um exercício constante. É todos os dias todos os dias que a gente vai ter que fazer, todos os dias. Exatamente. Independente daquilo que tu faça ou não faça, tu vai ter que pegar a tua Bíblia e vai ter que ler, querendo ou não querendo. E se submeter, né? Exato. A ela. Com certeza. E uma das questões que permeiam a doutrina da sola escritura é a suficiência, né, da palavra de Deus. E é exatamente isso que o Wellington falou. Nós temos bons livros para ler, muitos bons livros para ler, para nos ajudar na compreensão, né, da vida, das coisas, da Bíblia até mesmo. Mas a Bíblia por si só ela é suficiente. E todos os outros bons livros, sejam eles livros com cunho cristão ou não,
são livros que vão complementar a tua sabedoria, a tua inteligência, informações de acordo com a tua necessidade, mas os livros cristãos, por exemplo, eles vão estar pautados na Bíblia. É Sim. só mais um comentário da palavra de Deus, Uhum. né? Eu não sei se é um exemplo simples isso, mas é como a Bíblia é como uma cachoeira e aquele lago que se forma embaixo da cachoeira é as literaturas que nós Pô, temos, os comentários bíblicos ou as outras coisas, sempre bebendo da fonte que é a da cachoeira, fonte. né? Que é são as escrituras. E existe profundidade no lago? Existe. Uhum, Mas aquela profundidade só se dá porque a cachoeira não para de jorrar, né? A uhum, cachoeira não para de inspirar, a cachoeira não para de ter água. Então, legal. a Bíblia é isso, é essa cachoeira que provém do Senhor, né? A densidade e a profundidade bíblica provém do Senhor, porque Deus é denso e profundo, né? E por consequência, nós podemos ter livros profundos, nós podemos escrever uma ficção que é profunda, nós podemos Uhum, escrever um comentário bíblico com profundidade, e por aí vai. Mas sempre com a Bíblia sendo o lugar de onde nós bebemos para depois dar de provar para alguém, né? com certeza. É assim como o apóstolo Paulo trouxe, né? Tipo, sobre o alimento sólido ali. Então é importante a gente ter isso muito bem firmado, né? Sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, para que a gente possa ensinar também pessoas imaturas a serem maduras também, né? Sim, com certeza. E é sempre aprendendo uns com os outros, né? Tem pessoas que elas tiveram um posicionamento em suas vidas que a gente não teve na idade delas, Uhum. ou no momento que elas passaram. Mas hoje a gente tem a oportunidade de ouvir ou aprender com elas, e tudo isso provém da fonte, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, primeiro ponto, primeiro tópico que a gente precisa entender, né? Importante para nosso posicionamento cristão bíblico, é entender que a Bíblia é a nossa fonte de inspiração, fonte de Uhum. sabedoria, fonte de entendimento a respeito de tudo na vida. Então, sempre a nossa opinião ela deve estar pautada, Submissa, né? fundamentada, submissa à palavra de Deus. Segundo ponto que vamos abordar aqui Esse é legal. se devemos falar a verdade em amor. Né? Uhum. A verdade ela deve ser explícita, ela deve ser falada, ela deve ser proclamada e ela deve ser proclamada em amor. Tu não vai deixar de falar a verdade por medo ou insegurança ou algo nesse sentido, mas quando você falar a verdade, ela deve ser impulsionada, motivada pelo amor a que Uhum. vai ser referido àquelas pessoas. Né? E isso implica numa relação de maturidade, né? Mútua, né? Maturidade entre ambas as partes, desde aquele que fala a verdade e aquele que recebe a verdade, porque Uhum. às vezes a verdade ela é um confronto à nossa alma, né? Então, você recebe mais, eu acho que esse texto fala mais, eu acho que ele nos constrange, nos desafia mais na função de ouvir a verdade do que necessariamente falar sobre ela. Falar. É muito fácil ficar citando versículos bíblicos, é muito fácil aconselhar alguém dizendo, porque em Salmos está escrito isso. Mas é muito difícil ouvir isso e isso realmente tomar forma e parte Em em quem você. nós somos como caráter. Uhum. Não, eu cito aquilo que a Bíblia pensa, não, eu penso aquilo que a Bíblia cita. Exato. É esse lugar onde a Bíblia começa a tomar forma em nós. Então, o ambiente da igreja, a igreja de Cristo, o relacionamento dos cristãos, ele precisa ser pautado em verdade. E a verdade, às vezes, é uma paulada. Uhum. A verdade, às vezes, é um carinho, uma mão na cabecinha, né? Aquele carinho é bom de ouvir. A verdade, às vezes, é uma motivação. Uhum. A verdade, às vezes, é dizer para. Então, ouvir a verdade nem sempre é bacana, é Confortável. confortável. Nem sempre é confortável, mas é sempre o melhor caminho. Então, falar a verdade e edificar uma comunidade em verdade, inclusive as pequenas parcelas dessa comunidade, que você, a família, né, os amigos, é fundamental. Não se constrói relacionamento cristão em meio à mentira. O pai da mentira. É o Satanás. E o Exatamente. próprio Jesus, né? A gente vê pela, pela caminhada dele aqui nessa terra e a gente vê que ele era uma pessoa assim, né? Nos Uhum. momentos que ele tratava as pessoas com amor, mas também no momento que ele precisava dar, assim como tu citou ali, Uma uma, chapuletada. uma paulada, ele também fazia isso. Então isso é O que importante, é né? amor também, né? A gente tem que entender também que nem sempre aquilo que é verdadeiro vai ser bom, né?
mas também às vezes é para dar uma chacoalhada mesmo e fazer com Uhum. que a gente Nem sempre vai ser bom de ouvir. Exato, né? Para que a certeza. gente entre no caminho correto também, né? Uhum, exatamente. E isso é amor de fato, né? Sim. A repreensão também, ela é o amor. Uhum. Um pai que ama não deixa seu filho pro lado de um penhasco. Se o seu filho tá brincando na beira do penhasco e ele teme e fica voltando pra beira do penhasco, você vai lá e vou te dar uns tabefinhos. Se precisar, eu te dou. Ó, Tá sai bom. daí porque você vai ficar de castigo. O pai corrige, o pai que ama, ele corrige, a fim de que o seu filho crie juízo, né? Afinal de contas, uma criança não tem juízo próprio. É o pai que dá as Que ensina. diretrizes. Então, tendo em vista que a nossa jornada cristã é como tal, nós precisamos entender que o pai enxerga aquilo que nós não enxergamos. E para que a gente não fique brincando em precipícios, o Senhor diz, não vai, não faça. E muitas vezes isso, né, constrange o nosso coração, porque a gente quer brincar no precipício, Uhum. ou a gente quer brincar longe da vontade do Senhor, a gente quer brincar longe do compromisso, da responsabilidade. E o Senhor, então, ele vai nos trazendo essas chapuletadas que vão moldando o nosso caráter. E ao moldar o nosso caráter, nós vamos entendendo. É aquilo que outrora era difícil de ouvir, agora faz parte de nós e nós entendemos o quão melhor é a verdade. O quão melhor foi ter sido confrontado com a verdade antes de alguém ficar ali passando a mão sobre a mentira, passando a mão na minha cabeça numa mentira. Isso é até importante pra gente analisar, né? O contexto que a gente vive hoje, a comunidade que a gente tem, aonde a gente frequenta. Porque, cara, se a tua comunidade que tu frequenta só passa a mão nas tuas costinhas e tá tudo certo. Não, tipo, tem que ter pessoas também que falem a verdade. E também você tá disposto a ouvir a verdade e, cara, acatar isso também, né? Com certeza. Para embasar esse nosso tópico aqui, a gente trouxe o texto de Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, como vocês bem colocaram, né? Nós temos duas funções sobre a verdade. Uma é proclamar e outra é absorver. Primeiramente, absorver. Eu não posso, em hipótese alguma, querer proclamar, falar a verdade, corrigir outros se antes eu não olhar para dentro de si. Eu não olhar para dentro de mim, no caso, né? E colocar isso em prática. Eu preciso ser uma pessoa verdadeira. E eu sendo uma pessoa verdadeira não significa que eu precise sair por aí ofendendo todo mundo, falando, escancarando a verdade para todo mundo. Existem momentos, existem situações e existem palavras adequadas para se falar a verdade. E antes de tudo, antes, né, dessa situação chegar, eu tenho sido um cristão verdadeiro, por exemplo. A gente está falando aqui sobre posicionamento, né? Se eu tenho um emprego, e eu sempre eu trago esse exemplo porque eu acho que é um dos mais fáceis e um dos que mais incomodam as pessoas. Se eu tenho um emprego que muitas vezes o meu chefe, alguma coisa, uma situação me faz e me impulsiona, me pressiona para mentir, e lá no meu emprego eu estou falando que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu sigo a verdade, mas eu minto porque por medo de perder o emprego, por medo de não ganhar uma promoção, por medo de não ser recompensado, será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Será que no momento que Deus me der a oportunidade de corrigir alguém, eu vou ser ouvido? Entende? Então, a verdade ela deve ser aplicada primeiramente em nós, e muitas vezes, na maioria das vezes, não é confortável. Até porque o processo de conhecimento da verdade, ele é uma metamorfose, né? Você não consegue conhecer deveras uma verdade sem que ela tome forma no seu caráter. Exato. Então, meu caráter é deturpado, vamos supor que meu caráter seja uma latinha amassada, e quando eu me aproximo da verdade, essa latinha ela vai voltando a uma forma perfeita. Então, conhecer a verdade implica nela fazer parte de mim mesmo. Isso é um processo natural. Agora, eu posso acreditar numa simulação. Ou eu posso acreditar numa mentira que se pareça muito com a verdade, mas ainda assim não é ela. Então a verdade ela é constrangedora ao nosso coração. E ela precisa tomar forma em nós. Conhecer a verdade é aquela questão, conhecereis a verdade vos libertará. Então conhecer a verdade implica em ser transformado por ela. Sim, com certeza. É a aplicação, a verdade criando vida, né? É a verdade criando vida. Irmãos, vocês acreditam que nós vivemos diante da face de Deus constantemente? É uma verdade. Sim. E esse é o nosso terceiro ponto aqui do nosso tópico, né?
Até temos eu trouxe como princípio aqui corandel, né, uma expressão no latim que significa viver diante da face de Deus. Então, nós devemos temer a Deus e não aos homens. Terceiro ponto importante para um posicionamento cristão bíblico. O versículo está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Eu ia começar a falar, mas... Pode falar. Mas é porque eu logo pensei, quando eu falo sobre esse assunto, existe um assunto que eu acredito ser bem sensível e delicado hoje nos lugares, num lugar que a igreja chegou, sabe, hoje, nos tempos contemporâneos, que é uma dificuldade que nós temos por muitas vezes de falar a respeito da verdade, porque as pessoas estão muito acostumadas, a igreja muitas vezes se tornou um lugar onde nós estamos buscando ou precisamos mudar a aprovação social e não a aprovação de Deus. De Deus. E aí nós temos dificuldade de muitas vezes instituir a verdade ou falar a respeito da verdade, porque às vezes a verdade social não é a verdade de Deus. E aí o que acontece é que precisa se passar por todo um processo de desconstrução, do qual por muitas vezes as pessoas não estão disponíveis para ele, para aí então, nesse lugar dessa mentira que até então habitava o nosso coração e habitava o lugar de uma doutrina às vezes concreta que para mim era a verdade, precisa ser destituída do poder e entrar, né, de forma nova e num processo de metanoia, Sim. uma nova revelação do Senhor. Não nova porque surgiu agora, mas porque agora eu entendi. Então, isso hoje é importante ser dito dentro da igreja. Nós temos dogmas, nós temos formas de nos relacionar que dizem muito respeito a o que os outros vão pensar? Sabe? O teu testemunho é importante. Sim, meu testemunho é importante, mas não mais do que o que Deus pensa de mim. É importante para quem? Para Deus. Para Deus. Então, isso precisa ser ouvido com muita sabedoria, porque tem gente que fala para viver qualquer coisa de só Deus pode me julgar. Mas fala isso para dizer que pode fazer qualquer coisa e Pra não fugir com de o peso de responsabilidade. entender que sim, só Deus pode te julgar. Isso é muito Isso forte. Só Deus pode me julgar e tu não tá tremendo Eu de medo? preferia que só você pudesse me julgar. Exatamente. Mas só Deus pode. E Deus, ele é perfeito. E ele é bom. E eu sou mal. E se eu sou mal e Deus é bom, então o fato de que só Deus pode me julgar deve trazer, no mínimo, temor ao meu coração. Exato. Então, entenda que, por muitas vezes, buscar o discernimento das coisas do Senhor implica ir contra o discernimento das pessoas. Implica a ir contra o testemunho social. Ou aquilo que as pessoas acham que é bom. E eu não estou falando de você achar que porque você ouve o culto a 3 estádios de distância, porque o culto é alto, você é um cristão que vive a vida de comunidade. Não é para justificar a sua falta e a sua irresponsabilidade. É para dizer que muitas vezes é doloroso. Porque você precisa passar por um processo. Eu tenho isso, cara. Eu não consigo entender uma coisa que é verdade. E ficar, tipo, fingindo que não é. Por convivência social. Mas as pessoas creem assim há muito tempo. Tá, e daí? Aí eu vou submeter a minha vida, a vida inteira, a viver a mesma mentira que eles, justamente pelo fato de que assim a convivência fica boa. Sim. Não, as pessoas precisam ser confrontadas com a realidade. Com certeza. Num país, falando de Brasil principalmente hoje, em que as pessoas não estão acostumadas a dialogar com opinião, só com achismo, fica mais difícil falar sobre isso. Porque elas acham que têm opinião sobre coisas que saíram de lugar nenhum. Ou sobre coisas que elas nem compreendem de fato. Entende? Sim. Então, quando você não consegue analisar com profundidade as linhas, as premissas, a lógica por trás daquilo que você argumenta, você não tem uma opinião. Você ouviu alguma coisa e está reproduzindo. Tá reproduzindo. Para você ter uma opinião, precisa ter uma formação na sua mente, num processo intelectual de entendimento a respeito senso crítico, das né? partes. Bem informado. Por exemplo, pão é bom. Pão é bom. Isso pode ser, é uma coisa que pode ser relativo. O Léo pode achar bom, eu posso não achar. Certo? Agora, pão faz bem para a saúde. Não é o que eu acho ou o que o Léo acha. A gente vai estudar e vai dizer, esse tipo de pão é legal, tem proteína, não sei, entendeu? Sim. Esse tipo de pão, você não ganha nada com ele. Então não é achismo. Né? É fato. E aí é fato.
E opiniões, elas só existem no ambiente dos fatos. Então a pessoa diz, pois é, Roberto, eu até acho que é legal o que você está falando aí quando você fala da Bíblia, mas a minha opinião é diferente. Beleza? Mas então não é uma opinião bíblica. Porque não está embasada em fatos, porque você acha alguma coisa. Uhum. Entende? Não sei se eu me fiz entender com clareza, mas nós precisamos nos privar dos nossos achismos sociais. E nós precisamos ter compromisso com a verdade. E esse compromisso com a verdade vem de muitas vezes desconstruir dentro do nosso coração ídolos, verdades, né, entre aspas, mentiras e simulações. Quando eu falo de simulações, eu falo de coisas que parecem muito com a verdade, mas não são. São simulações, né? Você joga um jogo de videogame que parece muito que você é o xerife, mas você não é de fato, é uma simulação. Então pode parecer muito que você é um cristão, mas não é uma simulação. Pode parecer muito que você conhece as doutrinas do Senhor, mas não, você não conhece, é uma simulação. É uma simulação. Sabe? E na verdade, isso que tu trouxe aqui, ele é muito importante até porque exatamente o tempo que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um tempo onde a discussão ela ficou atrativa. Sim. Por quê? Porque você expõe a tua opinião, o Hélito expõe a opinião dele, eu exponho a minha opinião e fica nisso. Como não existe verdade, E como não existe uma verdade tá absoluta, todo mundo tá certo, você continua com a tua vida, cada um continua com a sua vida, ninguém se mete um na vida do outro para não perder uma falsa, um falso relacionamento, né? E é que muitas vezes aos olhos de quem está assistindo é profundo, mas nada não passa de uma encenação, como tu bem falou. E a gente fica nisso. Mas quando nós viemos para a palavra de Deus, ela não é uma discussão. A palavra de Deus não está aberta para discussão. não. A palavra de Deus ela é um monólogo. Deus fala e nós ouvimos. Deus fala, nós... Exatamente. Ah, mas Deus... Não. Deus falou, nós ouvimos. E a nossa função é discernir com a maior clareza possível Exato. justamente o que Deus falou, para que não haja vírgulas ou curvas que não estejam daquilo que ele disse, né? Um caminho reto para a verdade. E muitas vezes, principalmente hoje, na maioria das vezes, vai trazer desconforto. Jesus, naquela época, já dizia, olha, vocês pensam que eu vim trazer paz? Uhum. Não. Eu vim trazer guerra. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra e tal. E é isso. Muitas vezes isso vai acontecer. Mas o que deve prevalecer num cristão posicionado biblicamente é o quê? Falar e viver a verdade. É ou não é? Exato. E até em Provérbios 29 e 25, Salomão, ele fala algo bem importante. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, essa é a importância, né? De às vezes a gente, como o Roberto trouxe ali, a gente tirar alguns costumes. Tipo, eu que vim de outra igreja e tal, então, tipo, tinha alguns costumes que a gente tinha lá que, cara, não eram bíblicos. Mas Tem é cara de difícil. doutrina, mas não Exato. é doutrina. Mas é difícil, tipo, tu chegar na tua mente hoje e virar essa chave, sabe? Uhum. Por enquanto, tipo, ainda tem momentos ainda que tu olha, mas lá é assim, aqui... Mas o que é a Exato. base bíblica, né? O que a palavra de Deus fala? Diversas. Não é o que os homens falam, né? É. E sim aquilo que a verdade diz. E o oposto também é verdadeiro, né, cara? Quando a pessoa é libertina demais. Uhum. Tem dois grandes pecados, eu acho, quando se trata, por exemplo, de regras e doutrinas. São os dois extremos. O primeiro deles é quando começam a inventar regras e doutrinas, que é um Uhum. problema. O segundo deles é quando começam a ignorá-las, como se Deus fosse o Papai Noel. Sim. Aí Não há no regras. No meu Instagram, ele tem ali um versículo bíblico bacana que eu achei, né, que ninguém liga. Ninguém se importa liga, com o meu versículo irmão. que tem no Ninguém teu liga. Instagram. Ninguém abre. Não queremos ofender ninguém, mas aquilo que você pratica na sua vida é muito mais importante do que isso, mas enfim. E no final das contas a pessoa não tem a vida com Deus. E ela diz achar que a vida dela maravilhosamente está pegada ao Senhor. Então esse é o outro extremo. É o extremo de achar que Deus ele aprova tudo que você pode, tudo que você faz, porque você vai no culto domingo. Exato. Então são os dois extremos que nós precisamos cuidar, para que não sejamos aqueles que criam aquilo que Deus não disse, sabe? Inventam, e também para que não sejamos aqueles que ignoram como que se Deus estivesse falou. tudo bem. Exato. Irmãos, indo em frente, abra comigo aí em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Já bem conhecida essa passagem, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade minha.
Tá escrito assim nas suas Bíblias? Não, irmãos, é a vontade do Senhor, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A gente até falou agora há pouco sobre a suficiência das Escrituras, né? Um cristão posicionado, qualquer coisa que ele for fazer, que ele for viver, que ele precisa decidir, que ele precisa tomar uma direção na vida, ele vai avaliar, independente de qual setor seja, de qual tema seja, ele vai avaliar de acordo com a perspectiva, as lentes da palavra de Deus, com a mente renovada. Por exemplo, antes de eu me converter ao evangelho, eu via a política de certa forma. Hoje, com as lentes do evangelho, com o Espírito Santo dentro de mim, me guiando, me dando instrução, me dando a revelação da palavra, eu vejo a política de outra forma. Eu vejo o trabalho de outra forma, eu vejo o relacionamento de outra forma, sabe? Eu vejo casamento de outra forma. Eu vejo o empreendedorismo de outra forma, eu vejo as amizades de outra forma. Sim. Sabe? Daquilo que eu me alimento, aquilo que eu absorvo, aquilo que eu consumo, eu vejo de outra forma. Então, todas as áreas da minha vida que afetam a minha família, aqueles que estão debaixo dos meus cuidados, por assim dizer, da minha responsabilidade, eu vou olhar com a perspectiva de uma mente renovada pela palavra. Isso diz muito respeito à forma como eu lido com o caos, né? Justamente falando em discernir os tempos, né? À luz das escrituras, principalmente o maior desafio, eu creio, é como eu lido com o caos, seja o caos interior, seja o caos no meio da minha família, mas muito também do caos social, o caos econômico, o caos cultural, como eu lido com isso, com ar de desespero ou com ar de fidelidade ao Senhor, de permanecer fiel, como eu me movo de acordo com isso. Eu fico ali, não, mas é que tudo vai piorar mesmo, então é isso aí, né? Deus falou que vai piorar mesmo. Não, eu me movo pela minha família, eu me movo pela minha comunidade, eu me movo pela vocação que o Senhor me liberou, a fim de que eu possa continuar sendo fiel ao Senhor e cumprir com aquilo que Ele delegou sobre a minha vida, certo? Se Deus falou, proteja a sua família porque você é homem, então proteja a sua família porque você é homem. Né? Sim. Se Deus falou que se Deus te chamou para uma vocação, por exemplo, e você entende que você precisa, mesmo em meio do caos, tomar atitudes a respeito daquela vocação, por mais que tudo sinalize o contrário, acredite e proteja aquilo que Deus depositou sobre a sua confiança. Proteja os talentos, né? E multiplique-os, mesmo em meio ao caos. Aprender a ter um coração posicionado no Senhor em meio ao caos, eu acho que é um grande desafio do nosso tempo, porque o nosso tempo é um tempo de caos, né? Um tempo bem caótico, onde, sei lá, todo dia é uma coisa diferente, né? Não tem nem como dar um exemplo, porque toda hora é alguma coisa Toda hora é diferente. uma notícia Seja diferente. no âmbito político, seja no âmbito cultural, seja no... Enfim, daí os cristãos estão lá o dia inteiro acompanhando que a Virgínia se separou do Zé Felipe. E aí, entende? E pouco tempo temos gasto para manter o nosso coração fiel em meio ao caos do mundo. Né? Então, isso é um convite, né, das Escrituras, justamente para que a gente possa discernir os tempos à luz da palavra em meio ao caos. Ore por isso, né? Para que o seu coração não seja levado, ou que as suas atitudes elas não sejam consequência do caos, mas para que o Senhor ele seja soberano sobre aquilo que eu vivo hoje, mesmo em meio aos dias mais alarmantes. A gente citou Jonas no outro episódio, que era justamente um homem que foi enviado para o meio do caos. Fugiu, mas no meio do caos Deus fez uma grande obra com uma nação, uma obra que ninguém esperaria, mas Deus fez a obra. Então, sermos fiéis em meio ao caos é o grande posicionamento do cristão em meio a questão de discernir os tempos, né? Independente dos tempos. Com certeza. E também Jesus, né? Jesus lá em Lucas 12:56, ele fala: hipócritas, sabeis discernir o aspecto do céu e da terra e não sabeis discernir este tempo. E, cara, a importância de a gente entender qual que é o tempo. Eles sabiam, tipo, se ia chover ou se não ia chover. Às vezes a gente sabe o que vai acontecer, se vai ter uma tempestade ou se não vai, mas a gente não presta atenção em Cristo, que era o Filho de Deus que estava sendo enviado. Se eles tivessem, eu disse, o mínimo prestado atenção nisso já seria o suficiente. Então a gente saber discernir é importante. Com certeza. E a Bíblia nos traz inúmeros exemplos, né?
próprio Daniel, na época da Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Na época deles, os tempos, né? A situação, o sistema era totalmente contrário, mas a maneira com que eles se posicionaram revelou quem eles eram em Deus e Revelou quem Deus é, né? revelou quem Deus é e, consequentemente, também mudou uma nação. Então, o posicionamento, irmãos, discernir, né? Discernir os tempos à luz das Escrituras. Nós não vamos discernir os tempos de acordo com as nossas capacidades. Agora, como como é que se diz? As pessoas que estudam o clima. Agora vai ser verão, né? Daqui 3 meses é inverno. Não se trata de dados, mas sim do guiar do Espírito Santo através da palavra de Deus, né? Estamos vivendo tempos caóticos. Como eu devo me posicionar agora? Devo me mover para lá ou para cá? Devo ficar aqui e permanecer movimentado no lugar que eu estou? Devo, sabe? De que maneira eu preciso agir nessa situação, né? Então, discernir os tempos, irmãos, é uma característica de um cristão bíblico bem posicionado. Amém. E Último, pode falar. Na própria vida de Cristo, né? Se a gente para analisar, como eu já trouxe também ali, tipo, a vida dele, a gente vê que, cara, ele sempre foi a favor disso. Tipo, não é meu tempo ainda, não é meu tempo. Mas Sim. a partir de um momento vai ser o tempo. Então, às vezes a gente quer passar por cima disso, né? Às vezes a gente não quer esperar, ou às vezes a gente acaba se equivocando em determinadas áreas da nossa vida, mas, cara, a cautela é sempre buscando, eu digo, sempre buscando um auxílio, conversando com pessoas, buscando o que diz as Escrituras. Um dos conselhos mais inteligentes, eu acredito, das Escrituras é o Conselho de Eclesiastes, onde diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Se a gente entende isso de fato, a gente vive com satisfação os tempos. O que é muito difícil, porque às vezes a gente quer estar lá na frente quando é pra gente estar aqui atrás. Né? Às vezes a gente quer estar lá em cima quando é pra estar lá embaixo, quer estar lá embaixo quando é pra estar lá em cima. Então discernir isso com clareza, que há tempo para todas as coisas, é confiar no Senhor e entender que Ele é dono do tempo e Ele vai fazer chover quando tiver que chover, Sim. secar quando tiver que secar sobre a nossa vida e enfim. E tomar essa decisão de mudar não é fácil. Não é fácil. Na maioria das vezes vai ser desconfortável. Mas é entender isso. Não, acabou o tempo. Acabou. Deve ser encerrado esse ciclo, esse momento, esse trabalho deve ser encerrado aqui e agora. Acabou. E você tem que se posicionar quanto a isso. Para seguir em frente, para assumir uma outra responsabilidade e por aí vai. E tá atento, né? Porque as circunstâncias da vida vão afunilando isso na nossa vida, né? Muitas vezes Deus faz isso. E a gente precisa estar atento a isso. Às vezes tá afunilando, a gente não sabe pra onde ir, mas a gente continua ali. E a gente tem que sair, tem que procurar. Fica ali comendo mosca. Exato. Irmãos, próximo e último tópico de um cristão posicionado biblicamente é: devemos agir com coragem e humildade para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Sabe o que quer dizer essa passagem? Façais qualquer outra coisa? Façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. A gente brinca, né? Mas a palavra de Deus está logicamente explícita aqui. Então, tudo que a gente for fazer, irmãos, até como princípio, né? Alguns irmãos vão achar que a gente é calvinista aqui, estamos falando somente sobre as doutrinas. Já acharam? Já acharam. Só lhe deu glória. Somente a glória é toda para Deus. Sabe aquela pergunta que você fazia que nós fazíamos na nossa época de maturidade? Senhor, será que eu compro um carro verde ou amarelo? Ou vermelho? Essa pergunta ela deve ser trocada por: Senhor, será que isso vai glorificar o teu nome? Ou não vai? Em tudo que a gente fizer. Né? E se isso glorifica o nome do Senhor, nós devemos fazer isso com coragem. Muitas vezes isso requer, temos medo de tomar essa decisão, temos medo de tomar esse posicionamento, mas o Espírito do Senhor nos encoraja. Nós devemos agir com coragem. Com convicção, né? Convicção. Aquilo que a gente crê. Convicção de fato. Movimento, força, postura, né? Eu acho que é uma das coisas que mais falta na identidade da nossa geração, é isso, é postura. É ser homem, é ser mulher, é encarar de frente a realidade. É encarar de frente a verdade e a mentira. É encarar de frente as situações que estão ao meu redor. E é agir de acordo com aquilo que as Escrituras nos ordenam, de acordo com o temor do Senhor, mas agir e estar em movimento. Somos muito passivos frente àquilo que Deus está fazendo, né?
E muito pouco estamos em movimento para as coisas que nós temos convicção. Afinal de contas, fé é convicção. Fé é convicção. Então não é fé, não é o que eu faço agora, toda hora. Às vezes é, né? Às vezes é, É. meu Deus, o que eu faço agora. Mas se você vive de o que eu faço agora, se você vive de será, será e será, tá faltando fé. Tá Porque faltando. fé é convicção. Então, por Exato. que você crê? O que você defende? Quais são os valores do evangelho? Uhum. Né? Pelo que você luta? Por que você tá aqui? Por que você tá respirando de manhã? Por que você Uhum. diz que é cristão? Tudo isso já é resposta. Resposta suficiente para que a gente tenha movimento. Para que a gente tenha convicção e se mexa, né? E a questão do movimento é muito importante, porque vai exigir de nós coragem e humildade. Uhum. Porque o movimento, quando você se movimenta, você vai para algo novo, aquilo precisa ser motivado. Motivado no seguinte, motivado é pelo mandar de Deus. Deus mandou, Deus Sim. falou, tá falado. Não é essas motivações que a gente busca todo dia, preciso de motivação para acordar pela manhã. Não, a motivação já foi dada. Deus enviou seu filho para morrer por você e por mim e pagar a nossa dívida. Mas a coragem, a humildade, principalmente em se portar diante das pessoas, né? Falar com humildade. Por mais que você muitas vezes tenha um posicionamento, um cargo, um reconhecimento diante da sociedade, a humildade deve estar intrínseca em você. Sim. Você como um cristão posicionado, o cristão posicionado, ele é humilde. Ele é humilde. Olha que interessante, né, Léo? Porque eu acredito que o justo oposto disso que a gente vive muitas vezes na nossa geração é o vitimismo. E o vitimismo, ele é oposto à humildade. O Sim, vitimismo é uma forma de orgulho. É quando exato. eu estou tão no centro que eu me coloco na postura de vítima e não de alguém que tem responsabilidade para arcar com ela. Exato. Então, tudo que acontece na minha vida, eu sou vítima de alguma forma. Eu nunca sou responsável pelos meus problemas. Eu nunca sou responsável pelos meus BOs, como a gente diz, né? Então, o justo oposto, meu irmão, que você tem que se prevenir, sabe? É deixar de ser mimizento. É verdade isso. É deixar de ser amargurado, igual a gente falou sobre falar a verdade. Uhum. É deixar de ser feridento, tadinho de mim. Ai, porque pra mim a vida é mais difícil. Ai, porque eu. Ai, porque Deus. Sabe aquela pessoa que. E daí ela fica procurando na igreja outra pessoa que fica coçando a ferida dela. Aham. E os dois feridentos ficam se coçando. E às vezes dá até casamento. Isso aí. É. Dois feridentos. Então, meu irmão, ser corajoso e ser humilde diz respeito a não ser vítima, Uhum. mas a ter convicção de que Cristo te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso já vale a pena viver. É. E pelo que viver, pelo Cristo que te chamou. Então, as outras coisas são anexos, são personalizações da vida. certeza. mas você precisa carregar a convicção da fé que você tem, né? E as duas coisas andam juntas, né? Uhum. Eu digo, a gente precisa ser humilde o suficiente de chegar diante de Deus e ser claro, Deus, eu não tô conseguindo ser o homem que eu deveria ser, mas o que eu preciso fazer para Sim. me se tornar? E ter coragem também para fazer isso. Uhum. Porque a gente vê muitos casamentos hoje acabando e tal, e cara, porque o homem não tem coragem de chegar pra esposa e dizer, eu li aqui na minha Bíblia que o homem se porta dessa forma e você vai ter que colocar a tua esposa no teu lugar e colocar você no teu lugar também. Sim. Porque Quais são as nossas funções, nossas responsabilidades? Exato, mas a humildade também, né? De chegar diante de Deus, diante de alguns irmãos também. E tô tendo problema, tô tendo dificuldade, preciso Sim. de ajuda, preciso que vocês me auxiliem e tal. Uhum. E, cara, ter a coragem. Esse eu disse, os dois andam muito, muito juntos, né? Então, pra nossa vida, pra gente que é cristão, que a gente quer viver uma vida melhor, né? A gente precisa ter essas duas coisas, tipo, bem firmadas, tipo, em nossos pensamentos. E a palavra de Deus, temos que ter a consciência, irmãos, que a palavra de Deus, ela é ofensa. Ela é ofensa para a nossa natureza adâmica. Ela é ofensa. Ela vai sempre te confrontar quando a tua carne, o teu eu adâmico querer falar mais alto. A palavra de Deus mesmo diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito incessantemente. E a palavra de Deus é espírito. É a verdade explícita onde o Espírito Santo nos guia e nos dá direção. Então, ter coragem, irmãos, também e sair dessa vida de vitimismo, né, de mimimi, é entender que a palavra de Deus ela vai te confrontar, os irmãos vão te confrontar. Eu gosto, muitas vezes a gente entra numas crises, né, e eu gosto de brincar. Eu digo para alguns irmãos, tem pessoas que eu não entendo, e, irmãos, estou falando isso com temor e humildade no meu coração.
eu não entendo por que tal pessoa, Deus criou tal pessoa. Às vezes Deus criou aquela pessoa só para lixar a outra, tá entendendo? A única função dela é lixar a outra. Porque, enfim... Então, a gente precisa entender que conviver com irmãos, conviver em comunidade, é suportar. Suportar não é confortável muitas vezes, né? E precisa de coragem também. Precisa de, muitas vezes, você assumir responsabilidades que aos teus olhos você não se vê capaz, né? E a humildade, né, finalizando os tópicos aqui, a humildade, ela também é necessária, ela é um fruto do Espírito, né, revelado na vida de um cristão posicionado. E agir com coragem vai causar desconforto, né? Com certeza. Seja para a pessoa que está sendo corajosa, quanto para as outras pessoas que estão vendo. Então, tudo isso a gente tem que... Eu disse, infelizmente vai causar o desconforto e a gente precisa agir. De qualquer forma, a gente precisa tomar um posicionamento, né? Exatamente. Amém? Amém, irmãos? É isso? Amém. Então, para você que nos acompanhou até aqui, a nossa oração é que o Espírito Santo continue te dando fome e sede pela presença e pela palavra do Senhor. Espero que esse tema venha a ser útil na tua vida, né, na vida daqueles que te acompanham. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra de ensino, isso que a gente trouxe aqui, né, que você possa compartilhar isso com essas pessoas. Temos o nosso culto de domingo também, né, deixando os avisos aqui, às 10 horas da manhã. Aqui na comunidade de Jeová Nissi, você está convidado, você e a sua família, né? Seja bem-vindo. Lembrando que temos esse estudo toda a segunda-feira, tá bom? Curta, comenta, compartilha esse estudo para abençoar outras pessoas. Tô aprendendo. Não somos youtuber, mas quem sabe daqui a pouco, hein? Quem diria? Amém, meus irmãos. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos.